A pós foi um divisor de águas para mim no meu trabalho, porque eu entendi o empreendedorismo só como compra e venda que uma pessoa fazia. E hoje eu vejo que é o investir, qual é o investimento que a gente quer fazer. Então, eu tenho mudado muito a minha visão com a questão da tecnologia dentro da escola e dentro da sala de aula e dentro da minha vida também. E quando começou a pós-graduação, eu olhava assim e falava, gente, mas como é que eu vou aplicar isso numa escola que não tem uma sala de informática? Só que eu aprendi dentro da pós que essa aplicação dessas atividades, essa aplicação do que a gente estava aprendendo é para a vida. Então, depois que eu comecei a pensar como colocar isso para a vida das crianças, para a minha vida, aí foi que começou a facilitar. Quando eu comecei a entender que as aulas que eu estou tendo é para facilitar também o meu trabalho, não só eu aprendo uma atividade e coloco para a criança fazer, fica muito limitado. Então, eu aprendi para a vida, estou aprendendo para a minha vida e aplicando com as crianças. Um exemplo é a aula do podcast. Eu sempre quis fazer um podcast e eu fui baseada, antes do curso, baseada no que a gente via, que eu via na internet. O pessoal conversando e acabou. E eu não consegui aplicar isso e os pais até ficaram chateados porque eu não consegui mostrar essa atividade. Quando eu peguei, esse ano, recebi a orientação de como fazer um podcast, eu peguei a atividade do ano passado, que eu fiz com as crianças, e falei, vou editar, e consegui fazer, e ficou um trabalho muito bacana. E depois eu peguei e fiz um comparativo, porque uma das crianças tá ainda aprendendo a falar, não é? Dentro do contexto dele, da deficiência dele. E eu consegui fazer uma comparação. Então, se eu não tivesse essas possibilidades do curso, dessas aprendizagens, provavelmente esse arquivo ia ficar lá guardadinho e um dia eu ia tentar fazer. Então, eu tenho aprendido muito para a minha vida, tenho aplicado, facilitado até o meu trabalho. Às vezes, não aplico diretamente com a criança, mas tem facilitado o meu trabalho para dar uma qualidade melhor para o trabalho deles. Me dá leveza para fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma dificuldade para produção de relatório. O que era? Usar palavras certas para não ofender, não gerar nenhum constrangimento para as crianças. Então, eu brincava que eu tinha uma lista de palavras que eu usaria substituindo outras. Na PedTech que teve aqui, eu conheci a Daisy e ela me mostrou várias possibilidades de como esse trabalho meu ficaria mais leve. Então, ela me mostrou inteligências artificiais que melhoram o meu texto, que dão uma qualidade para o meu texto, que fazem correções. E eu saí de lá muito impactada. Foi lá mesmo que eu tive um gás para fazer, não é para fazer, para ter mais plenitude no curso, porque eu estava desanimada, eu estava doente o ano passado, situações externas me deixaram desanimada e eu falei que eu ia desistir. E nesse dia a minha escola tinha liberado a gente para ir, porque até então a gente não tinha essa folga, né? Não é folga, a gente não tinha esse tempo para o estudo da pós. Aí eles liberaram, eu falei, eu vou lá ver o que é. E aí foi que, assim, foi o gás que eu tive. Então, quando eu comecei a ver que a pós dava uma leveza para o meu trabalho e ia melhorar a minha qualificação, aí eu me senti à vontade e plena para fazer. Então, foi assim, para mim foi muito bom. Foi fantástico. Essa PedTech aqui que fez eu querer estar dentro desse curso e entender que não é só fazer uma atividade com os meninos, é dar leveza para o meu trabalho e o meu trabalho ser com mais qualidade. Então, o trabalho do avião que tu citou, se eu for ver a culminância que foi a do avião, porque teve todo um processo até chegar ali no avião, né? Por exemplo, eu fiz mapa mental com as crianças. Eu via mapa mental no encontro lá, no Fantástico, e eu ficava, gente, como é que faz isso? Qual é o objetivo disso? Porque fazer por fazer não adiantava. Então, hoje tem uma turma que faz mapa mental, a professora faz um mapa mental como avaliação do trabalho dela. Então,
está sendo aplicado com os meninos que estão lá fazendo o mapa mental? Não, ela faz o mapa mental para melhorar o trabalho dela. Teve uma outra atividade também, teve uma gravação de uma trend que eu fiz com os meninos, falando sobre as coisas da escola, né? O que eles viam de bom e de ruim. Dentro desse trabalho, que era só gravar um vídeo, as crianças hoje viram a importância de pagar a PM da escola. Então, assim, eu ensinei as crianças a fazer, a editar o vídeo? Não. Eu fiz o vídeo com elas e a perspectiva, os objetivos foram além do que eu tinha esperado. Então, foi isso, por isso que eu falo que foi um divisor de águas para mim, porque melhorou demais a qualidade do meu trabalho. Então, assim, e vocês facilitaram também, eu não sei como é que foi, eu estou vendo, né, assim, como é que está sendo o dos outros, mas vocês facilitaram muito. Então, a pessoa que fala assim, eu não quis fazer porque tinha que entregar trabalho, ou não quis fazer porque atrasou, isso aí é conversa, porque quando eu falei que eu queria, eu até falei com meu esposo, falei, eu vou continuar o curso mesmo que no final eu reprove, porque eu tô recebendo demais. E aí foi que veio a oportunidade de refazer os trabalhos. Então parece que teve 3 oportunidades. Então quem não fez foi porque não quis. Eu estava até brincando, que eu falei, eu queria fazer a atividade 5 só para ver como é que eles fizeram para juntar todas elas, né? Aí depois eu falei, não, mas eu já estou juntando tudo, eu já estou fazendo tudo. Dentro do trabalho do avião mesmo, foram tudo que eu aprendi. Eu coloquei no avião. E os meninos hoje buscam, tudo para eles agora é tecnologia. Eu trabalho com a biblioteca, que é um lugar que normalmente o pessoal não quer ir. Os professores não se planejam para ir para lá. Então, eu estou conseguindo levar crianças, elas estão se interessando mais na leitura por conta de mostrar a tecnologia para eles. Aí, mas como é que você faz isso? Eu mostro para eles o que tem na internet e que lá tem nos livros também. E faço as motivações também. Olha, com esse tempinho aqui, a tia hoje vai ensinar uma coisa para vocês. Então, teve uma turma que queria aprender sobre ChatGPT. Aí eu falei, beleza, quando toda a turma atingir o número 15 de leitura, são 6 alunos, falei, quando a tia estiver aqui na lista, 15 livros lidos e que vocês comentaram comigo, a tia vai dar aula do ChatGPT. Em 2 semanas eles leram todos os livros propostos, conversaram sobre os livros e a gente fez a atividade do ChatGPT. Então, está sendo muito legal, as crianças querem estar na biblioteca, querem aprender mais. Agora, na festa junina mesmo, eu fiz com as crianças, eles estavam encantados. A gente escolheu o desenho da camiseta com imagem de inteligência artificial. Eles ficaram encantados. E depois eles estavam falando, tia, eu fiz a imagem tal, e mostrava a imagem que eles faziam. Então, para mim, está sendo muito bacana. Eu trouxe a pós para a minha vida. Então, quando a gente traz para a vida da gente, vai modificando muita coisa, vai facilitando muita coisa. Então, assim, eu como pessoa com essa pós, eu vou dar um exemplo, eu aplico o que eu tenho aprendido na igreja. Eu falo com as pessoas, mostro para as pessoas essas facilidades que o mundo moderno tem trazido para a gente, essas tecnologias que tá ali para a gente, tenho mostrado para as pessoas. E ter essa leveza no trabalho, a facilidade das coisas mais para o trabalho, eu acho que deixa a gente mais feliz. E quando a gente está feliz, a gente rende mais. Então, como eu te falei, o ano passado eu estava muito deprimida justamente por conta do meu trabalho. Eu não conseguia trazer coisas novas para a escola. Eu estava com pessoas que não queriam que eu crescesse, não permitia que eu mostrasse o meu trabalho. Então, eu não tinha vontade de nada. Depois dessa PedTech, eu falei assim, gente, isso aqui me dá possibilidades de crescer e eu não precisar ficar dependendo de ninguém para fazer um planejamento, para fazer inovações dentro da biblioteca, sem esperar que um coordenador faça isso por mim, que a direção faça isso por mim. E me fez buscar estratégias sem precisar de uma sala de informática. Eu saí de uma zona de conforto, eu saí de limitações que a gente fica, eu não vou fazer isso porque eu não tenho isso. Não, mas qual é a outra forma que eu posso fazer?
Então, por exemplo, eu não tinha como fazer um mapa mental no dia com as crianças porque a escola não tinha internet. Mas aí eu vi que a minha internet pessoal, eu deixava lá sobrando muitos gigas. Eu falei, não, a partir de agora eu vou usar aqui. Se está sobrando, eu vou usar aqui. Então já busquei uma alternativa sem ficar, ó vida, não tem internet. Depois eu comecei a trabalhar com um computador só. Mostrava, sentava com as crianças, a minha escola dá essa possibilidade, porque a maior turma tem 15 alunos. Então, mostro para as crianças. Mas até esse dia eu não tinha um computador para fazer com as crianças. Então eu fiz um mapa mental com as crianças escrito, aí fiz palavra grande, palavra pequena, fiz um monte de coisa com as crianças. E depois passei para o meu computador. Aí mostrei, quando eu passei para o computador foi que eu mostrei para eles. Então, assim, me dá possibilidades, mesmo eu não tendo aquela ferramenta virtual, eu consigo colocar na prática, ela na prática ali, na escrita, na fala, numa coisa, não é concreta, né? Eu não sei nem qual é a palavra que eu uso, mas eu consigo colocar numa prática sem essa tecnologia, depois passo para a tecnologia e as crianças ficam assim, uau! Os adultos também, como eu falei, eu tenho trabalhado na minha igreja com inteligência artificial, chat GPT, tenho mostrado para as pessoas inúmeras possibilidades. Meus alunos estão super engraçados, eles fazem fazem cartãozinho agora pelo chat GPT. Falando, a outra coisa também que, assim, mexeu muito comigo, foi quando eu falei com as crianças a questão de plágio, a questão da cópia, a questão da cola. E eles ficaram super encantados com isso. E dentro do próprio chat eu falava, vamos procurar a lei que fala sobre o plágio, vamos procurar sobre cola, o que que você vai crescer nisso? Então, assim, para mim, minha vida mudou muito. Na minha casa, na minha escola, na minha igreja. Então, assim, está sendo de uso diário, não fica uma coisa que fica só lá na escola. O trabalho do avião, ele para mim foi assim, ele cresceu junto com o gostar do curso. Porque eu comecei com o pensamento de colocar as crianças dentro da biblioteca, imaginar uma viagem e que essa viagem fosse no mundo da imaginação. Quando eu comecei a ver no curso possibilidades dessa viagem melhorar, para trabalhar com imagem, com inteligência artificial, com as imagens, com som, porque eu fiquei, gente, como é que eu vou colocar um som de um piloto? Eu não sei fazer um som de piloto. Aí eu comecei a procurar a Latam, e a Latam até deu esse apoio para a gente. Mas, só que nesse contexto, até esse pessoal dar o apoio, foi o curso que me proporcionou a mostrar como eu poderia trabalhar uma voz de um piloto, como é que eu poderia fazer dentro da biblioteca que parecesse com um avião. Então, até eu conseguir as parcerias, estava tudo para dentro da biblioteca e já estava tudo muito incrível, porque eu aprendi como colocar essas tecnologias dentro daquele trabalho. As crianças iriam fazer isso? Elas que iriam produzir a voz? Não, eu ia produzir, mas ia dar uma leveza para o meu trabalho. Então, e até chegar nessa culminância, muitas atividades que vocês propuseram para a gente fazer como trabalho para vocês foi uma continuidade do meu trabalho. Não era só, eu não estava numa obrigação de concluir o trabalho da pós. É algo que está tão leve para mim que faz parte do meu planejamento. Então, quando já chega o conteúdo, eu fico já pensando, nossa, eu vou fazer tal coisa com os meninos, então já dá para fazer isso, isso e isso. Aí eu já penso, como eu vou fazer isso com as classes especiais? Como eu vou fazer com os alunos que não têm condição nenhuma de fazer essa atividade em casa? Vamos fazer aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Então, assim, é muito bacana. Para mim tem sido isso. A pós faz parte do meu trabalho. Não é um trabalho da pós que eu aplico na escola. As atividades que vocês propõem são atividades que já fazem parte do meu planejamento e está sendo muito bacana. Por isso que eu falo da leveza.
porque as ideias vêm, então hoje eu não preciso ficar sofrendo. Então, quando eu penso em fazer um vídeo com os meninos, eu falo, gente, será que lá na pós eu vou aprender a fazer isso? Será que lá na pós vão mostrar isso? E aí eu pego, entro na tutoria, aí eu pergunto para as meninas. E tem sido incrível isso. Então, tá dando esse diferencial no meu trabalho. Eu sempre fui uma professora muito fora da caixinha. Eu sempre gostei desse protagonismo das crianças. Não só das crianças, mas dos pais também. Eu gosto muito de ter essa comunidade junto, a comunidade escolar toda, mas eu gosto de ter os pais e as crianças juntos. E quando a gente tem esse ajuntamento todo, a gente consegue atingir muitos objetivos. Vou dar um exemplo da aula invertida. Como é que eu vou fazer uma aula invertida com as crianças se eu não tenho os pais do meu lado para me dar um apoio? Aí eu vou falar de aula invertida, o menino vai fazer uma pergunta para o pai e o pai vai falar assim, tá, e aí? Então, para mim, assim, vamos lá, protagonismo das crianças. As crianças, elas gostam de aulas assim. Aliás, elas vêm com mais, às vezes elas vêm até com mais, com mais conteúdo do que a gente. A gente vai falar, eles já estão sabendo. Então, as atividades da pós têm me proporcionado a ser uma professora mais livre com as crianças, de aprender e de ensinar. Não fica aquela coisa mecânica de só eu ensino e fica ali aquela atividade ali na sala. O protagonismo das crianças sai pela escola. Então, eles levam para a vida deles o que eles estão fazendo lá dentro da escola. Não é mais um conteúdo, é vida que eles estão aprendendo lá e levando para casa, igual eu estou fazendo. Levo para minha casa, levo para minha igreja, eles levam para casa deles, para a vida deles. E a gente vê a mudança de comportamento, porque eles têm um interesse naquela atividade. A gente vê a mudança de comportamento no querer ler para buscar mais com as crianças. Então, assim, está sendo bem bacana. Olha, o que foi para mim, a questão da pós foi assim, foi como eu falei, eu me inscrevi, achei bonito o tema, e falei, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer com isso aí. E na minha cabeça o empreendedorismo era só o comprar e o vender. Eu falei, vai que eu uso isso para minha vida, beleza. A primeira e a segunda aula para mim não foi motivadora, porque eu não estava bem, então, e eu estava me sentindo mais mal ainda, porque eu falei, gente, eu sou professora, não deve ser legal para um professor não ver que a gente não está tão entusiasmado. Né? Então, aí, depois que eu fui para a PedTech, que eu me animei, tanto que eu fiquei em uma oficina só, não fui para outras, a Daisy me ensinando algumas coisas que eu achei muito bacana, e aí eu fui aí eu cheguei e já estava na D4, assisti a D4, me motivei, foi quando eu fiz a trend com os meninos, mas a D5 foi a que encaixou com a minha matéria do avião. E aí aquilo ali para mim foi o que me deu gás. Depois da D5, tudo ficou lindo, aí até a atividade da D1 ficou maravilhosa. Porque eu não estava conseguindo enxergar para a minha vida, era mais uma obrigação. Então, assim, hoje para mim, eu venho feliz aqui no Recesso, tá aqui, tá falando, porque para mim está sendo muito válido. Eu não canso de dizer no meu trabalho, eu não canso de dizer para as pessoas. Tanto que eu estou priorizando a pós. A pós está sendo a minha prioridade. Se tenho que fazer atividade, eu tenho que fazer atividades. Tem que ter a aula. Eu que odeio acordar cedo, estou no sábado, passo o sábado todo. Minha família já se organiza, já fica. Não, você tem aula, né? Eu tenho, não posso. Então, assim, para mim está sendo uma bênção a pós. Se tivesse um mestrado, eu já estava na fila lá, dormindo na fila para estar fazendo. Porque para mim tem sido muito, muito, muito especial e tem sido, eu até me emociono, porque tem sido um remédio para mim. Porque eu estava doente, eu estava muito doente mentalmente. E me dá alegria. Até com as dificuldades dos outros, eu fico pensando, nossa, eu podia fazer assim lá na escola também. Então, para mim, está sendo um remédio.
para eu continuar até o final do ano dando gás dentro da biblioteca.